domingo conhecido na nossa liturgia como o domingo da alegria. E o que temos diferente aqui hoje no nosso cenário é a cor rosa, que se usa somente 2 vezes por ano. Agora no Advento e depois nós usaremos novamente na Quaresma. E que indica, portanto, a alegria. Mas o porquê este é o domingo da alegria? Nos antifonários antigos, e aquele que nós usamos ainda no nosso missal atual, diz assim, da carta de São Paulo aos Filipenses 4: alegrai-vos no Senhor, eu vos digo, alegrai-vos. Depois nós vamos ouvir na leitura, primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, que vai dizer, a minha alma exulta no Senhor. Palavras essas também utilizadas por Nossa Senhora no canto do Magnífica. A minha alma exulta no Senhor. E depois nós vamos ouvir, na segunda leitura de São Paulo aos Tessalonicenses, muito bonita, proclamada pelo Benjamin, que agradecemos a disponibilidade de ter feito, vai nos dizer, São Paulo, mais do que vai nos dizer, ele nos ordena, ele diz, estai sempre alegres. Aí a pergunta, alguém poderia fazer, mas alguém pode ordenar a alguém estar alegre? É possível que isto aconteça? Parece uma coisa estranha, mas do ponto de vista da ascética, o que é a ascética? Do nosso esforço pessoal, é possível, sim, ordenar a nós mesmos estarmos e sermos alegres. Atenção, isto aqui não é autoajuda, isso é ascetismo. Ascetismo significa esforço. Trocando em miúdos é simples. Quando a pessoa quer emagrecer e quer ficar forte, ela tem que entrar numa dieta, fazer academia e tal, e ela vai emagrecer, vai ficar forte. Muito bem, isso é um modo de ascetismo corporal. Na vida espiritual também existe um certo ascetismo. E qual que é o ascetismo que nós fazemos? Nós na vida espiritual trabalhamos para nos tornar sempre semelhantes a Deus. A partir daquilo que Ele nos propõe, a partir do seu Filho que veio ao nosso encontro. Portanto, na nossa vida espiritual, é possível que nós nos autodeterminemos a sermos felizes. E quando é que nós fazemos isso? Alguns conhecem como retificação de intenção, ou seja, se reordenar em direção a Cristo. Uma coisa simples, às vezes quando nós estamos tristes, a gente pega um pouquinho de água benta e faz o sinal da cruz. Ou a gente reza uma Ave Maria, ou a gente reza um terço, não sei. Cada um tem o seu ritual. Mas praticamente isso significa oferecer as nossas contrariedades, ou as contrariedades que acontecem conosco a Cristo. E quando nós oferecemos a Cristo, nós chegamos então à nossa suprema alegria. Porque o que Cristo espera de nós e o que Deus projeta para cada um de nós é que sejamos alegres, é que sejamos felizes. E portanto, nós temos que, asceticamente, significa fazendo o esforço forte, extirpar da nossa vida aquilo que causa tristeza. Mas aqui temos que dar um passo um pouco mais profundo. A tristeza, muitas vezes, tem como raiz alguma decisão que nós tomamos. Existe uma tristeza que é uma causa externa. Sei lá, meu pai sofreu um acidente, o meu filho não está bem, perdi o meu emprego. Isso é externo. Essa tristeza não é uma causa que eu decidi. Mas se estamos com Cristo, podemos passar pelo sofrimento sem ser tristes. Podemos sofrer e entender o sentido daquilo, com Cristo. Sem Cristo, nós vamos cair na depressão mesmo. Nós vamos ficar maus. Com Cristo, conseguimos passar pela situação e dar um sentido para aquilo. Muito bem. Existem outras tristezas que nós causamos, quando nós tomamos decisões que não estão de acordo com o projeto de Deus para nós. E é por isso que o que se espera de um cristão é um relacionamento profundo com o Senhor e ter a consciência daquilo que nós ouvimos, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria
não é fruto de um sentimento. E é difícil falar isso, sobretudo num país como o nosso, que nós somos muito movidos por sentimento. A nossa cultura é uma cultura muito romântica, então ela tem muito sentimento dentro dela. Só que a alegria sentimental é sempre efêmera, ela passa, ela é rápida, ela vem, ela fica, depois a gente procura uma outra alegria e de alegria em alegria a gente vai meio que se perdendo. E é isso que as empresas de marketing fazem. Ou seja, eles procuram sempre um modo de nos fazer felizes, de criar uma necessidade para nós, e gastam muito dinheiro com isso, para que o ser humano esteja com a impressão que está sempre insatisfeito e procure uma satisfação. Na vida espiritual não é diferente. Muitas vezes nós caímos dentro da nossa vida espiritual de piedade em piedade, de não sei o que, de não sei o que lá, e de pai, faz isso, e reza, e joelho, e novena, e esquecemos o centro, Cristo. É Ele quem nos dá a alegria. E a pergunta que nós temos que nos fazer hoje é: ao centro do nosso coração está Jesus? Ao centro da nossa vida, das nossas ações, encontramos Cristo? Porque a nossa espiritualidade ela pode ficar vazia também, e em nome de uma piedade que é muitas vezes uma auto-hipocrisia, em nome de uma vida cristã que muitas vezes não é tanto cristã assim. Aquilo que Cristo nos propõe é uma felicidade que parte dele. A alegria de um cristão é sempre o Senhor. E se alguém nos perguntar: você está alegre? Será que a nossa resposta hoje é: estou alegre no Senhor? Ou simplesmente nós vamos dizer: estou alegre? Ou nós vamos acordar hoje: estou feliz. Pode ser que amanhã eu não esteja feliz. Qual que é a nossa alegria? Onde é que nós fundamentamos aquilo que nós acreditamos como alegria? E esse domingo vai nos dizer exatamente isso. Ou seja, talvez nós temos que criar uma ascese da alegria em nós. Ou seja, quando nós nos percebemos tristes, sempre recordar de Jesus. Quando nós nos percebemos perdidos, sempre recordar do Senhor. Ou seja, a minha alegria está no Senhor. A minha alegria está no Senhor. E não deixar que as garras do inimigo, que existe, gente, o diabo está aqui. Não é que o diabo está de boa aí fora, não. O diabo está aqui como um leão a rugir, procurando a quem devorar. E vai nos dizer São Pedro: resisti-lhe firmes na fé. Ou seja, e resistir firme na fé é alegria. Papa Francisco fala muito disso. Sobre... Não foi o Papa Francisco, agora não vou lembrar o nome do teólogo. Mas ele diz uma coisa muito interessante: que o demônio odeia pessoas alegres. E por que odeia pessoas alegres? Porque são alegres no Senhor. Porque vivem um relacionamento com Deus. Um cristão triste não está legal. Tem alguma coisa que não está funcionando. A nossa alegria é o Senhor. E será que nós estamos caminhando para este encontro com Cristo no Natal, tendo a consciência que Ele é a nossa alegria? Ou será que nós estamos envolvidos com as coisas da preparação para o Natal, sem ter em consideração que ao centro deve estar Cristo? Às vezes, agora vou fazer uma piadinha, né? Agora é o período das decepções. Quais são? Amigo secreto. Aí você chega lá, dá um presente bonitão, né? Aí o outro te dá uma caneca. Isso, porra, eu esperava uma outra coisa, né? Mas a questão não é essa. A questão é diferente. Ou seja, é Jesus Cristo o nosso centro? Nós nos alegramos no Senhor? Será que temos coragem de dizer para nós mesmos: a minha alegria é Jesus? Será que tenho coragem de dizer e de afirmar que Cristo é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história? E o tempo em que nós estamos caminhando para o Natal, o tempo do Advento, e este domingo em particular, nos recorda isso. Irmãos e irmãs, eu e você, os seus filhos, os nossos amigos, todos somos chamados a ser felizes. Mas a felicidade não é um sentimento, é Cristo. Será que estamos caminhando para estar com Ele? Ou estamos procurando as felicidades efêmeras do dia a dia? Termino hoje com o acerto cultural do livro do Lewis, C.S. Lewis. Ele tem um livro Surpreendido pela Alegria. É um livro muito empenhativo, não é tão fácil, porque Lewis era um intelectual. Então, o livro de um intelectual, às vezes é um pouco difícil de ler.
Mas é muito bonito, porque ele vai contando todos os passos da sua conversão, até ele encontrar a verdadeira alegria, que é o Cristo encarnado. É muito bonito isso. E ele faz, logo no começo do livro, uma diferenciação entre o prazer e a alegria. Ele diz assim: o prazer nós encontramos com muita facilidade, a alegria não. Eu achei isso muito profundo, porque dentro dos nossos prazeres deveria ter a alegria. Mas aquilo que nós vemos hoje é que os prazeres nos estão levando a uma tristeza. Que as coisas que o mundo nos propõe como certos prazeres, em vez de nos abrir para o céu, nos derruba e nos joga dentro do pecado. A alegria, os prazeres com Deus, a alegria de Deus, nos dá sempre uma dinâmica maior. E é por isso que não é nenhum problema sentimos prazer na ceia de Natal. Mas esse prazer deve ser um prazer fundamentado na alegria que é o Cristo. E Lewis vai falando exatamente isso neste livro. Acho que uma leitura que vale muito a pena ler, apesar de difícil, vale a pena. Ou seja, surpreendidos pela alegria. Irmãos e irmãs, neste tempo do Advento, deixamos-nos surpreender pela alegria que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vem e do qual não somos dignos de desamarrar as sandálias dos pés. Que Maria Santíssima nos ajude, que assim seja. Amém.